Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ana Beatriz e bem-vindos ao podcast Movimente. Nessa temporada a gente está tratando sobre séries e está sendo uma temporada mais curta justamente porque a gente precisa de um tempo a mais para assistir as séries. A série de hoje é This Is Us e é uma série um tanto quanto longa, mas uma série muito emocionante e que eu fiquei até refletindo se ela também não entraria até como uma novela, uma coisa mais dramática. Para apresentar esse episódio comigo, a gente tem a Isabela, que é uma integrante do Movimento e que está aqui pela primeira vez. Oi, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui agora nesse novo cenário do Movimento para mim, né? E é isso, eu tô muito empolgada com o episódio de hoje. E a gente também tem o Felipe, aluno de PP. Oi, pessoal, sou o Felipe, estou no sexto semestre de PP e sou um apaixonado declarado da série. E a nossa convidada de hoje é a Rafaela, que é aluna de Psicologia aqui no Unifacef. Oi, gente, eu sou a Rafa. Queria agradecer pelo convite, primeira vez gravando podcast. E daqui eu sou a que mais chorou assistindo a série, isso é um fato. É uma série realmente muito emocionante. E só pra gente relembrar sobre o que ela se trata, eu vou ler a sinopse bem rapidinho. This Is Us acompanha a vida da família Pearson ao longo de várias décadas, mostrando os altos e baixos de seus membros, Jack, Rebecca e seus filhos, Kevin, Kate e Randall. A série explora temas como amor, perda, identidade, desafios familiares e conexões emocionais, alternando entre passado, presente e futuro, para revelar com as experiências da vida, como as experiências da vida moldam seus sonhos. É um drama emocional que mistura momentos tocantes, conflitos familiares e celebração das pequenas alegrias da vida. É uma série que, pra mim, é nova. Eu sei que aqui na mesa a gente tem gente que já assistiu, já reassistiu. Pra mim é uma série nova, mas que eu sempre escutei a seguinte frase. Assiste This Is Us, você vai chorar muito, é muito emocionante. Sempre. Não estou negando, porque realmente, cada episódio é um problema pra se levar à terapia até. Sim. O que vocês sentem em relação à série, principalmente por já terem chegado até o final? Quer começar, Rafa? Confesso, quando a Aninha falou dessa série, eu fiquei muito empolgada, porque eu até fui reassistir e é uma série que eu gostei muito de ter visto, mas eu não tinha coragem de reassistir justamente porque eu choro muito, eu fico muito, assim, conectada. E eu gosto muito de como a série coloca essas idas e vindas no tempo, né? Então, de colocar os atores quando criança, quando adolescente, e isso eu acho que aproxima muito da história de cada um deles. E eu acho que isso é o meu favorito, assim, eu lembro, eu costumava assistir, encontrava minha prima pra gente assistir, e com o namorado dela. E ele falava que ficava perdido, não entendia quem era quem, não conseguia acompanhar. E eu, assim, eu tô amando muito, é muito legal. E os atores muito parecidos também que eles escolheram. Sim. Então, muito, muito bom. Eu acho que comecei a ver a primeira temporada, mas eu quero continuar. Chorar mais um pouco. Então, sempre me falaram esse mesmo discurso, assiste que você vai chorar. E aí, eu lembro que eu tava na casa do meu padrinho, eu falei, vou colocar qualquer coisa aqui pra eu assistir. E aí, começa o episódio, né, com a Rebecca grávida, e eu fiquei, cara, eu agora vou ter que assistir tudo isso aqui, que isso aqui é muito bom. E aí, é muito bom quando você tá ali dando risada e você tem, tipo assim, a maior crise existencial da sua vida, vendo a história ali acontecendo e, tipo, imagina o quão deve ser louco uma mulher que tem 3 filhos, que vai parir 3 filhos, ela tem um monte de ansiedades e aí ela se depara com uma perda. De repente, ela tem uma perda ali no parto dela e aí chega um bebê que foi abandonado e pensam, por que não? Cara, tipo, qual a possibilidade? Eles conseguem fazer, tipo, isso virar uma história imensa, assim. E arrepiei. Bom, eu lembro que a primeira temporada foi 2016 e eu só me lembro, assim, na época a gente usava muito Facebook e eu lembro de ver sobre o trailer, assim, que tinha batido recordes de não sei o quê. Só que depois eu nunca peguei pra ver mesmo o que era aquele conteúdo. E depois, no meio da pandemia, acho que passava ali pela Amazon Prime, e eu tava lá mexendo, falei, a gente sem nada pra fazer, falei, acho que isso aqui é aquele trailer que em 2016, e peguei pra ver, até começa com aquela explicação, né, que
aquela teoria de que pessoas que nascem no mesmo dia podem ter alguma conexão. É a primeira coisa, essa primeira cena, assim, os primeiros cortes. Eu até falei, nossa, mas será que é uma coisa meio mística essa série? Não sei, né? Uma conexão. E realmente, desde o primeiro episódio, assim, a hora que chega no final e realmente mostra, né, que, na verdade, né, as histórias paralelas, que até então pareciam paralelas, eram de uma família só, eu já falei, cara, que legal a forma como eles constroem um episódio. Então, eu lembro que desde o primeiro episódio, eu falei, gente, é muito bacana o jeito que eles constroem, assim, tudo amarradinho, assim, um episódio muito legal. E, a partir daí, né, foi na pandemia, então eu já fui vendo tudo e foi legal porque ainda não tinha acabado a série, né? Era 2020, acho que tava na 3ª ou 4ª temporada, então eu ainda consegui curtir também aquela ansiedade boa de esperar uma nova temporada, de ver episódios semanalmente, enfim, é muito boa mesmo a série e principalmente a parte de, acho que, plot twist, assim, que a série proporciona ao longo das temporadas. Sim. É algo que eu gosto muito em qualquer conteúdo, assim, seja série, filme, e This Is Us é muito assim, principalmente por percorrer por passado e futuro, então você vai tendo assim, umas reviravoltas muito legais e isso me impulsionava ainda mais para continuar vendo a série. Eu acho que uma coisa até que você falou, né, desse passado e futuro, que na hora eu pensei, é a questão do Jack, que é como se, assim, em pequenos momentos eles vão contando, né, que o Jack... ele vai morrer. É isso. É tipo assim, vem aí esse momento. E pra mim, na hora que eu vi a cena da Rebeca chegando com o Miguel, eu até voltei. Eu falei, o que tá acontecendo? O Miguel não é amigo do Jack. E aí, assim, eles... pra mim, no primeiro episódio, o piloto é incrível, assim, da série. Sim. Ele já te prende ali. No primeiro episódio, eu já fiquei assim, meu Deus, eu amo o Jack e a Rebeca. Meu Deus, eu amo ele. Na hora que eu vi ela com ele, eu fui assim, bastarda, porque ela arrumou, porque ela tá largando aquele homem. E eu sou uma fã do ator que faz o Jack, lá de Gilmore Girls, que é outra série também maravilhosa pra você assistir. Sim, então eu já tinha, na hora que eu vi ele, eu falei, ai, meu Deus, eu amo. E aí, na hora que eu vi, eu falei, gente, não é possível. E aí eles vão contando, né, aos poucos que ele em algum momento vai morrer. E aí eu fiquei pensando, nossa, é até meio que planejado, né, a morte dele, se eu for parar pra pensar. Porque tem muitos personagens marcantes de série que eles morrem porque acontece alguma coisa, o ator tem que sair, né? Mas ele não. A série foi escrita pensando que o momento ele ia morrer. Sim. E eu acho que isso é muito doido, tanto que eles vão te instigando, né, nessas indas e vindas. E explicando alguns problemas da família a partir dessa perda, que foi muito marcante, né? Então é muito legal essa... É muito legal ver, assim, a forma como a série é planejada mesmo. Acho que, inclusive... A gente sempre se depara com muitas críticas a determinadas séries por... se perdeu ao longo das temporadas. Foi no hype, foi fazendo a temporada só pra ganhar dinheiro. E você não vê isso em This Is Us. Porque, assim, acho que nem tinha como eles fazerem isso. Porque, assim, no último episódio da última temporada, tem cena que eles gravaram na segunda temporada. Sim. Então, assim, é realmente uma série totalmente amarrada e planejada, assim. Então, do início ao fim, eles sabiam o que eles iam fazer, quem que ia morrer, qual que seria a história, o desenvolvimento de cada personagem. Então, isso que é legal. Acho que também é algo que torna a série muito especial, por ela ser extremamente planejada e organizada. Então, não tem, cada temporada vamos fazendo o roteiro o quê? Vamos ver o que vai acontecer. Realmente, você assistindo, quando você termina a série, você vê, não, isso que eles foi planejado do início ao fim, antes mesmo de começar a gravar. E isso é muito legal. Por exemplo, o exemplo que você estava dando sobre o Jack, eu lembro que os primeiros episódios ia ficando, né, não ficava claro se ele já tinha morrido ou não, né? Tipo, cadê o Jack? Que eles ficam falando, todo mundo já tá mais adulto, cadê o Jack? E eu lembro que o episódio que a gente... de fato mostra que realmente ele tinha falecido, é que a Kate fala pro Toby que, eu vou te apresentar meu pai. E aí ele fala, beleza, aí ela chega com pode ele, aí que ele morreu, cara. Enfim, aí depois a causa da morte vai mostrar na segunda temporada, que também é um episódio icônico, né, que talvez o mais aguardado, assim, pra quem assiste a série. Maldito cachorro. Aquela panela elétrica. E o que mais vocês sentem, assim, do que a série impacta de alguma forma? Eu acho que é inevitável a gente sempre se identificar mais com um, mais com o outro. Mas eu acho que a trajetória mais bonita, assim, pra mim é a do Randall. Ele mostrar ali os problemas que ele tinha com... Tudo bem, ele teve um pai.
Mas ele também tem um outro pai. O pai biológico, né? E essa reconstrução dele buscar a vida dele enquanto uma identificação, né, dele enquanto um homem negro, porque ele teve 2 irmãos brancos. E aí, cara, imagina o constrangimento que ele pode ter passado, sabe? Tipo, você... Um deles era o Kevin. É, um deles era o Kevin, pelo amor de Deus. Tipo assim, ai, fulano são os meus irmãos. E todo mundo ficar tipo, nossa, mas seus irmãos são brancos. Deve ter sido, assim, uma barra. E você olha toda aquela questão dele com ansiedade. Você fica, cara, eu queria entrar na televisão, te abraçar e falar, vai ficar tudo bem. Ele, pra mim, assim, é a estrelinha da série. E ele é pelo menos assim, na primeira temporada, ele me traz a ideia de um homem muito firme nele mesmo, assim. Ele tem, parece que uma força ali. Uma cena que pra mim foi muito bonita de ver, que ele tá muito bravo com a mãe dele. Porque a mãe dele escondeu dele a vida inteira, que ela sabia da existência do pai dele, biológico, e que ele queria conhecer esse pai, né? Ele trazia isso quando ele era criança, em outros momentos. E aí ele fala assim pra ela, tá tudo bem, mas agora eu não consigo. Então eu não consigo, né, te abraçar, eu não consigo estar aqui com você. E eu acho que ele trouxe um conflito muito real, porque às vezes a gente vai se desaver com parentes, né, nossos, com familiares, e o tanto que é difícil a gente colocar esse limite que ele colocou. E ele traz, acho que com uma força que é tão... que você vai vendo do personagem, né, até enquanto ele é criança. Eu assisti um episódio que eles fazem 3 festas de aniversário, e ninguém vai na dele em quantidade. Mas ele fala pra mãe dele, tá tudo bem, os meus 3 melhores amigos vieram. E eu prefiro ter os 3 aqui do que tá cheio. Tá cheio de gente. Você vê que ele é uma pessoa que vai se construindo, né? De uma maneira muito bonita. Eu acho engraçado quando começa a apresentar os irmãos, ver que cada um tá num estágio totalmente diferente da vida. Sim. Como que eles cresceram juntos e... Assim, e é legal isso da infância, falando do Randall, uma coisa que fica muito pesado pra mim é essa relação do Kevin e do Randall quando crianças, assim. De ver, depois de adultos, o Randall confessar, minha mãe me privilegiava muito, ela realmente me dava muito mais atenção, mas você também me tratava muito mal. E de ver a relação dos dois... Assim, nossa, e sempre assim, né? Ele tratava o Randall mal e aí os pais ficavam bravos com ele. E aí tem até aquela cena na piscina que o Kevin fica muito bravo porque ele quase afoga. E aí ele volta, tipo, eu acabei de afogar e estavam perguntando do irmão dele, onde ele tava. E mais uma vez construindo, né? Você chega lá, vê eles adultos e vê que, nossa, os irmãos não têm uma boa relação e aí ele mostra, peraí, aconteceu tudo isso. E até na questão da Rebecca ter escondido tudo isso do Randall, nossa, na cena, dá muita raiva dela. De assim, como você fez isso com o seu filho? Sim. Ele te perguntou, como assim você não contou? E aí mostra ela com medo de perder o filho, né? De ver um pai biológico tão animado de conhecer o filho. E esse medo dela, nossa, ele vai ser um cara super legal. Ele vai se conectar, porque é tudo que o Randall quer é se conectar com esse pai dele. Eu vou perder meu filho. Então, mais uma vez, a série vai lá e... Tipo, cada um tem o seu motivo de ter feito algo. Nossa, isso assim, é muito doido, muito, muito legal. E legal também mostrar, por exemplo, numa posição, até você mencionando esse exemplo da Rebeca, que realmente cada pessoa vai ter o seu ladinho ruim, né? Então, não é aquela coisa... sempre vai ter os favoritos, tanto que a gente antes que estava conversando, cada um tem seu favorito, então assim, não existe aquela unanimidade de que não, essas pessoas são boas, essas pessoas são ruins. Realmente, mesmo as pessoas mais queridas da série, enfim, a Rebecca, uma incrível, também tem o seu lado, porque se eu não me engano, nem o Jack faleceu sem saber disso, né? O Jack não sabia sobre o pai biológico do Randall, então assim, pô, é loucura, assim, pensa, tipo, como que a Rebecca escondeu isso, até do próprio Jack, sabe? Porque eu até acredito que se ela tivesse falado, possivelmente o Jack ia dar um jeito de resolver essa situação e não, a gente vai atrás dele, enfim, né? Mas é muito legal, assim, ver realmente a construção dos personagens também por essa ótica, assim, de que ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. E até um personagem coadjuvante que eu acho que ele traz um pouco de uma autenticidade muito forte pra mim é o Toby. E, tipo assim, ele é uma coisa que... Tem hora que ele fala umas coisas, eu falo, gente, ele resolveu um problemaço aqui com uma frase meio despretensiosa. Às vezes ele parece que muito real ali, né? Tipo, ele é muito, assim, só que ao mesmo tempo...
tem hora que às vezes ele machuca, né? Nessas atitudes de às vezes ele ser muito autêntico, às vezes ele ser muito ele tá muito bem resolvido com ele mesmo. Ele às vezes não encara que pra Kate certos assuntos não são simplesmente, ok, por mim tudo bem. Mas ele traz um pouco disso também, né? De que tem hora que eu até falo, gente, acho que esse aqui é o único da série que não dá pra ver qual que é esse ladinho mal dele, pelo menos até onde eu assisti. Yes. Surprise! Ai, agora eu quero saber. Agora eu quero saber. Mas eu fiquei com isso. Só que eu acho que é isso que a série traz. De, tipo, você pode gostar de uma pessoa com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas limitações, com os seus erros. O pai perfeito, a mãe perfeita não é aquela que não erra, que não faz. É, às vezes, aquela que talvez admita, porque, por exemplo, a Rebecca, o Randall fala, né? Eu imagino tanto que foi solitário pra você guardar este segredo sozinha. E ela reconhecer, né? Ela chorou ali e dá a entender de sim, foi solitário. E a perda dela, perder o marido perfeito, o pai perfeito, e agora o que eu faço com 3 crianças? Casa com o melhor amigo. Não! Não, mas é muito interessante até eles mostrarem o lado negativo também do Jack, que eu faço muito esforço pra ver, que é os problemas dele com álcool, né? E de um momento ali que eles quase separaram mesmo, né? E é muito difícil, porque o cara é perfeito, ele resolve tudo. Ele fala as coisas mais bonitas pros filhos e ele é muito assim, né? Ele é muito... O Jack Pearson vai resolver isso. Sabe? Tipo, joga no meu peito, que fica tranquila, Rebeca. Eu vou resolver. A cena da piscina que ele bota os 3 no colo. Nossa. Parece que ele é o único que consegue, né? Botar os 3 no colo e falar... Vocês são... Isso que é legal da série também. Tem muitas cenas e frases, assim, muito icônicas mesmo, né? A relação ali do limão com a limonada, que talvez seja uma das mais famosas, né? Que é do primeiro episódio. E, enfim, realmente é muito... Essa cena que você foi falando, eu já fui pensando em várias outras que é muito legal, assim. A série, ela é muito bem feita, tanto em questão, como eu estava mencionando, de roteiro, enfim, de planejar a história, quanto também de gravação, assim, o corte das cenas. Eu fico fissurado, assim, vendo. Principalmente cena da publicidade, assim, eu fico vendo, assim, esse tipo de conteúdo. Eu acho muito legal, assim, a construção da série mesmo. E acho que até você falando de publicidade, eu fiquei pensando, a série terminou em que ano? Alguém sabe? Acho que, se eu não me engano, 22. 22 ou 23. Ou 23. Acho que foi 23. E é engraçado que eu acho que ela atingiu um público muito específico, porque eu gosto de consumir filmes e séries com uma certa frequência. E é uma série que parece que nunca chegou pra mim. Sabe quando ficava assim? Eu escutava os outros falarem, mas eu não vi, igual você comentou de ter visto o trailer no Facebook. Eu não lembro disso. Eu não lembro de ter, parece que a série vindo até mim, de alguma forma. Mas talvez, assim, até não é os tipos de série que eu procuro de primeiro momento. Por mais que, normalmente, quando eu assisto, as que eu mais gosto. Mas eu fiquei pensando um pouco nisso, tá? Parece que é uma série que ela ficou tão focada na qualidade. É isso. Sim. Como eu falei, acho que, por exemplo, né, pegando um exemplo recente, vai ter Stranger Things, a estreia da última temporada, e pô, né, um dia antes do Natal, um dia antes do Ano Novo, aquela loucura, assim, mas This Is Us, eu acho que ela era muito, como você disse, focada realmente na qualidade, então, acho que eles não estavam nem tão preocupados, assim, como que ia ser o hype, assim, como eu te disse, eu achei ela procurando também dentro ali do streaming, e a cada nova temporada também, acho que também até pela a construção, assim, da história, assim, por ser um drama familiar, acho que eles não exploravam tanto essa parte de trazer uma nova temporada como, agora vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. É simplesmente, tipo, vamos dar continuidade aqui na história. Obviamente, eles sempre terminam uma temporada com uma bomba, né, extraordinária, que será, né, pra gente saber o próximo capítulo, enfim. Mas, realmente, eu acho que eu não tinha parado pra pensar, assim, nesse sentido. E, de fato, a cada nova temporada, eles não... Acho que o investimento deles não estava tão focado em, vamos anunciar aí que agora é a temporada mais... Tipo assim, Stranger Things tá, tipo, parando o mundo. Eu vi que vai ter São Paulo, Tóquio, Berlim, Nova York, Los Angeles. Sim, aquela loucura.
querendo ou não, influenciar alguma coisa, né, na série. Eu tenho um pouco de medo dessa nova, por exemplo, dessa nova temporada de Stranger Things, que vai ser a última. Ai. De focar muito no marketing e perder a qualidade. Uhum. E aí, This Is Us, pelo feedback de vocês, acho que talvez fugiu disso, né? Focou em entregar Total. a série de uma maneira... E isso que você falou do público, eu fiquei pensando, tem que ser muito alguém que tá disponível para aquilo mesmo, de tipo, disposição. Porque eu acho que mexe tanto com você, fica tão envolvido. Carga Não é assim, emocional. nossa, tô tão feliz, eu vou assistir vou a ver série. Tipo This Is assim, Us. ai, é um momento importante, agora eu vou ver o que tá acontecendo nessa família. Sim, É, eu exatamente. tenho uma temperatura, uma régua pra medir o quão boa uma série é. E eu acho que ela, assim, estourou, sabe? Os limites possíveis, porque a minha mãe chorou com essa série. A minha mãe é uma rocha. A minha mãe é uma pedra. E ela chorou. E aí eu vi o olhinho verde dela, assim, brilhar. Eu falei, meu Deus, eles conseguiram. Conseguiram Eles pra conseguiram caramba. fazer ela chorar. Mas acho que é uma série que fala de mãe, de filho, de tio, de avô, de todo mundo. De todo mundo. Sim. De todo mundo. Exato. É isso que é legal também por as histórias dos personagens, eles conseguem construir de uma forma muito legal. Então, quem vive aquilo, então, por exemplo, quem tem os problemas com peso, como a Kate tem, né? Quem tem a questão ali do racismo, com o Randall, enfim, consegue se identificar muito. Então, realmente é uma série, como você estava dizendo, que não é, eu vou aqui assistir tranquilamente, né? Tem gente que para de assistir porque, nossa, foi uma carga emocional muito grande e deixa eu dar uma pausa aqui. Eu tenho, inclusive, até uma amiga, uma das minhas melhores amigas, que ela também tem problemas com peso e ela falou, poxa, a série é incrível, mas pra mim, assim, era demais, sabe? Eu começava a ver, eu ficava muito mal, enfim. Você deu o exemplo da sua mãe, a minha já ela não gosta, assim, de ficar vendo algo que deixa ela muito mal. Então, ela também não consegue ver. Ela viu uns episódios e falou, não consigo. Não consigo, não vou assistir, não. E às vezes eu ficava, vem, mãe, senta aqui. Ela falou, não consigo. Torturando a mãe. Torturando. Não quero. E eu acho que, pensando assim, os outros episódios que dessa temporada, a gente trouxe, por exemplo, Friends. E aí o Eduardo que tava gravando comigo falou, é uma série confortável. Porque ela tem drama, ela tem problemas. Sim. Mas sempre assim, aquele negócio, né? Em 30 minutos tudo se resolve. É isso. Sabe? O próximo episódio vai começar com um gancho engraçado. Exato. Não tem nenhum drama, assim, que ele é muito intenso. Sim. E agora, This Is Us, não. É como se até ele te entregasse o drama e falasse, na vida é assim, você fica de luto. É isso. Ó, Ó, não bom, né? não tem um segredo, é luto. E é isso. E eu acho que é isso que talvez cativa muito. E que bom que às vezes também não fica divulgando e fazendo maior marketing, porque às vezes até cansa um pouco. Eu gosto de duas séries que pra mim tem essa mesma intensidade, que é Gilmore Girls, que até, né, o Jack tá faz outro personagem. E eu gosto muito de uma série que acho que só eu e a Melo no mundo assistiu. E o Augusto. Que é Dawson's Creek. Muito que bom. Ninguém, Não tá conheço, vendo? Ninguém Mas nunca Gilmore ouviu Girls falar. eu não... Não, mentira. Da É uma bem Lorelai. antiga. Isso. Mas assim, Dawson's Creek é tipo na subweb. Você não vai achar. É tipo assim, você tem que fazer um VPN, baixar um streaming que só tem na Irlanda. Não sei o quê. É um lugar... É lá embaixo. É. Mas é isso. É uma série que trata a adolescência como, na minha opinião, como a adolescência é. Sim. Dá vergonha alheia, sabe? Os personagens fazem coisas que você fala, Que isso? não tinha ninguém pra avisar. Não tinha Se ninguém. tivesse TikTok, eles não fariam isso. Exatamente. No WhatsApp resolvia esse problema. Resolvi esse problema. Mas eu acho que é isso, sabe? E que bom que é uma série que teve um final feliz. Porque às vezes a gente carece um pouco até de estar, como a Rafa disse, disponível. A gente tá disponível, né, pra quê hoje? E Sim. disponível pra até ficar triste. Porque se é uma série que vai tocar tanto, a gente tem disponibilidade pra isso, tempo na agenda. Sim. Então eu acho que é muito legal trazer essas séries que vão tocar a gente de maneiras muito intensas e muito diferentes do usual. E do comercial também. Sim. Eu acho que até tirar um pouco dessa coisa de tal personagem é um vilão, tal personagem é um mocinho. Mostrar o humano como ele é. E isso, assim, eu acho que basta muito. Porque a gente é assim, né? A gente é assim. Sim. A gente não tá numa série de Friends que eu posso falar que é um absurdo. A galera ali vai rir. E é isso, acabou o episódio. Exato. É. Tchau. Não é assim, né? E quando você pensa assim, nossa,
Tá, agora não tem mais história pra contar. Eles vão lá e você vai ver assim nas próximas temporadas, né? Que vai colocando as filhas do Randall, elas mais velhas. E aí você ainda não sabe quem é quem, mas mostra umas cenas delas fazendo alguma coisa. Aí você fica, qual das filhas é essa? E aí, de repente, até... Porque eles vão tendo filhos, né? O Kevin, a Kate. E assim, aí de repente joga um filho. Aí você fica, que filho é esse? Quem é essa pessoa? Quem é? Essa pessoa? Já revelação. E assim, e vendo assim, também acho que voltando um pouco do início da série, né, disso de começar tendo 3 filhos, eu ficava vendo, gente, era impossível isso ter dado certo, até que deu muito bem, deu muito certo, porque 3 crianças, é uma coisa que eles falam muito, né, nossa, tem mais crianças do que adultos, né, o Jack e a Rebecca falam muito isso. Então, até que eles saíram super bem. Sim, super. Sim. E é legal ver, né, as crianças crescendo, né, ao longo da série também, que você vai estar ficando assim, gente, mas as crianças vão crescer demais, agora já vai estar quase na idade do outro ator. Então, é muito legal, assim mesmo, ver o desenvolvimento dos personagens, seja como bebês, né, crianças, como a gente estava comentando sobre a escalação do elenco, assim, foi perfeita mesmo, assim, é muito parecido, assim, os atores, né, na fase de criança, adolescente, adulto, enfim, né, e depois também a caracterização, né, para pegar os adultos e colocar quando começa a mostrar cenas do futuro, né, pô, a própria Rebecca, coitada, eu fico imaginando a atriz, que isso, ela tinha que ter um episódio 23, outro episódio 70, sabe? O episódio ela tá jovem, Estou tem até um cansada. brilho, Estou assim, ó, ela até brilha, eles são jovens, assim, ó. Muito É doido, muito assim, legal. muito E tem, bom. assim, um comentário relevante para quem gosta de cinema, né? Mas a atriz da Rebecca, ela faz um filme que é Famosíssimo, famosíssimo. né? Eu sempre esqueço o nome, mas é um filme, gente, de romance, de drama. Um Amor para Um Recordar. Amor para Isso, Recordar. isso. Que é o verdadeiro filme de drama. Não assistiu? Me perdi Você nessa. vai assistir esse final de semana e você vai Assista. odiar porque você vai chorar muito. É intenso até o último. Tá. E é interessante porque ela também canta no filme. Então, acho que é muito legal quando... Eu gosto muito disso. Quando uma atriz que tem, assim, ela canta, além de atuar, né? Ela também tem isso e eles colocam como um elemento do personagem dela. Eu acho muito bonito. E a voz, gente. Nossa, tem que assistir esse filme. Eu vou ver. Como chama? Um Amor para Recordar. Ele é um filme antigo até. Ela tava bem novinha. Eu acho que até foi o que ela, se eu não estiver enganado, é o que tornou ela bem mais famosa, assim. Não sei se ela tinha Ela é trabalhos muito novinha antes. mesmo. Foi acho que o primeiro grande sucesso da Sucesso carreira dela, é. dela. Eu também nunca assisti, eu sempre soube que ele existiu, mas eu nunca assisti, mas sei que ele é extremamente triste, assim. Extremamente triste. Extremamente. Ele é tipo o Diário de uma Paixão, então. Nossa, acho que mais. né? Mas, Assiste. Ainda mais se você não sabe nada. tá. Assiste. Sim. E eu acho que uma outra coisa que eu gostaria até pra gente já ir fechando o episódio, né, de This Is Us, é a gente pensar até quando a gente olha a nossa família. Porque pra mim, na primeira temporada, que estou caloura na série, pra mim tá sendo olhar e a gente começar a entender que família pode ser muitas coisas, né? E eu acho que um personagem que nessa primeira temporada meio que protagoniza isso é o Randall. Porque o pai dele biológico passa a morar com ele, e depois o pai dele biológico tá namorando um homem, isso pra ele é um choque, então como ele lida com isso? E aí depois, aí o irmão dele, que ele tinha muitos problemas durante a infância e adolescência, também vai atrás dele. Então como ele ser esse homem que acolhe tudo isso? A esposa dele, que pra mim o contraste ali dos dois é genial. Maravilhoso. Muito Que acho que ele é o coração e ela traz um pouco da razão de você tá Sim. ficando maluco, acorda. Até quando o pai biológico dele tá ficando na casa e fala, ó, quando eu estiver abusando da boa vontade, vocês falam. Aí ela começa, você está... Aí ele, não tá. E ela assim, ó, tipo, Exatamente. E eu acho que eu fiquei pensando assim, quando a gente passa a olhar, tipo, para as nossas famílias, porque às vezes a gente vai ter a nossa família, mãe, pai, irmãos, às vezes a gente vai ter famílias que a gente tem. Eu, por exemplo, sou muito próxima de 2 tias minhas, sim. assim, de sair, de contar, de falar, é família também. Até às vezes num sentimento muito ali de proximidade. Amigos que a gente faz, que a gente acaba considerando até irmãos e parentes, e enfim. E eu acho que a série faz esse convite, né? Como que a gente pode olhar para nossa família com um olhar
humano, com um olhar simples, com um olhar assim. A minha mãe também teve uma história, igual eu tô tendo, ela também teve. Meus irmãos também tiveram, né? As minhas relações foram criadas a partir dessas histórias e dessas cruzadas que a gente dá aí na vida. E eu fico pensando tanto que, do mesmo jeito que a gente guarda uma marca muito forte de uma dor que a gente passou, a gente também guarda marcas muito brilhantes e potentes de coisas potentes que a gente passou na vida. E eu acho que a série mostra isso, né? Então a gente vê a Rebeca que, talvez, até o médico fala, né? Na maior dor que você vai sentir na sua vida, que é você perder um filho no dia do nascimento dele, que é uma coisa que parece que até foge do que a gente espera biologicamente, Sim, né? Uma pessoa total. morrer e nascer no mesmo dia. Ela conseguiu tirar uma coisa boa, que foi adotar uma criança que tinha sido abandonada. Então, como que a gente tá, né, parafraseando o médico, fazendo limonadas com os limões mais azedos que a vida nos dá. Exato. Então, eu acho que é o grande convite da série. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui, pedir para vocês, às vezes, encerrarem de uma maneira que vocês acharem que representa vocês diante da série. Eu vou querer encerrar falando uma frase que a Rebeca fala pro Jack, que é: antes do dia acabar, ele ainda pode ser lembrado por uma outra coisa. Eu acho que a gente pode levar isso pra gente também. Que a gente ainda pode ter o poder de mudar as coisas, por mais ruim que seja ali. Liga pra um amigo, vai tentar rir um pouco, você vai conseguir tirar alguma coisa boa disso, sabe? Sim. Acho que encerrando, assim, a história traz tantas perdas e nessa semana reassistindo a primeira temporada, ficou muito pra mim de ainda dá tempo. Você não vai fazer isso porque ainda dá tempo. Vai lá e faz, vai lá e fala uma vez, né? Você tá brigado, o que você pode fazer com isso? Então, ficou muito isso pra mim de ainda dá tempo de estar com essa pessoa querida. Então, e muito especial todos os personagens, muito especial pra mim. Eu vou falar também uma frase, se não me engano, o William falou pra Rebeca no último episódio, que é: se algo te deixa triste quando termina, deve ter sido maravilhoso quando estava acontecendo. E algo que me mexe muito assim, com a série é realmente a mensagem final que ela transmite, que é: o que realmente importa no final de tudo são os momentos mais aleatórios e pequenos da nossa vida. Então quando você tá escovando o dente com seus filhos, às vezes parece tão clichê, né? A gente fala, são os momentos pequenos, são os que valem. Só que realmente, no dia a dia, a gente não para pensar nisso, a gente não valoriza de fato esses momentos. E a mensagem final, assim, da série é realmente valorizando esses pequenos momentos. Então, um dia aleatório que eu cheguei mais cedo do trabalho e fui brincar com o meu filho. Então, é algo muito legal, assim, e eu acho que é um aprendizado de vida mesmo que a série passa pra gente. Sim. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas, que acho que dá pra gente terminar de comentar tudo. Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui ou assistiu até aqui. Siga o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. Assista This Is Us e as outras recomendações que eu fiz aqui, que foram muito boas. Muito obrigada, Isa. Espero que você co-apresente comigo mais alguns episódios por aí. Opa. Obrigada aos convidados e até a próxima.